noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui novamente para mais uma aula do nosso curso do livro Saúde e Espiritismo, a conquista de hoje para a medicina do futuro. Um curso que tem a união da AME Osasco e do IEOB, Instituto Espírito Obreiras do Bem, onde quem representa hoje aqui conosco é a Marli. Boa noite, Marli, seja bem-vinda. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E o nosso amigo da AME Osasco, Leandro Nunes, acho que ele caiu. Estão me ouvindo? Daqui a pouco. A gente não está te vendo. Ih, começou, hein? Mas tá me ouvindo? Sim, pode dar seu boa noite. Ó, eu estou vendo normal aqui, então eu perco a referência. Quando eu voltar a aparecer, vocês me falam, tá? Tá bom. Mas vou deixar a minha mensagem já aqui de agradecimento. A presença de vocês aqui, Marli, Celi, uma alegria estar com vocês aqui. Muito bom, muito bom. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18, a contribuição médico-espírita para o envelhecimento. Um assunto bem complexo, bem rico, né? E vamos poder estar aqui nessa discussão saudável, né? Esse capítulo foi escrito por Carlos Eduardo Durgante, né? E aí eu convido, né, a todos que estão no canal do YouTube da AME Osasco e do IEOB para curtirem, comentarem, compartilharem. Segundo nosso amigo Alejandro, quem fizer nos dois canais, quem curtir nos dois canais, tem bônus horas dobrado, né? Muito bom. Esse tema, né, nos traz muitas reflexões, porque a velhice já foi colocada, né? Eu vou trazer aqui a velhice, mas a gente sabe dessa envelhecência, dessa terceira idade, mas eu vou estar me colocando hoje aqui, falando, me expressando como velhice, né? E ela já foi tida como uma fase da vida de só decadência, né? De desesperança, sofrimento, limitações, mas sabemos, na medida dessa longevidade, de todo esse processo, né, que a humanidade vem desenvolvendo, que essa fase da vida é muito mais do que isso. E é uma fase que nos traz a ideia de estar mais perto, né? Não é a ideia, mas nos deixa claro que estamos mais perto de nos conectarmos com uma transcendência, com algo a mais, né? Um outro olhar dessa fase. E Jung tem uma referência a essa mudança de olhar na metade da fase da vida, da metanoia, né, que ele traz o termo metanoia, que é essa mudança de chave no sentido de olhar de mundo. Né? Já não se tem mais aquela preocupação de estar ali se posicionando frente a uma sociedade, se afirmando, ligado ao egocentrismo, a busca das coisas materiais, de se colocando, né, como o seu papel, que a gente pode colocar como uma persona ali nesse sentido da sociedade, mas já buscam significado. Tem um olhar além, vai de encontro com questões mais profundas, com um olhar ali maior, né? E essa fase da vida, o envelhecer, ele nos coloca mais ainda nessa busca, né, desse olhar mais profundo, de um sentido maior. Não é tudo que já incomoda, que traz aquele peso que na juventude é muito importante. Então, é um período, né,
que já se remete a pensar no fim da vida, se tem algo após, né? Nos convida a uma maturidade psicológica, né? Uma busca maior de sabedoria, do equilíbrio das relações, as suas reparações, né? E aí, no início do nosso capítulo, Olavo Bilac coloca, ele nos traz uma poesia linda que eu vou ler aqui para vocês. Me permite. Velhas árvores. Olha estas velhas árvores, mais belas do que as árvores novas. Quanto mais amigas. Tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas vivem, livres de fomes e fadigas. E em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e aos que padecem. Olavo Bilac. Trazendo essa poesia linda, eu convido os meus amigos a se colocarem, as reflexões que tiveram com essa leitura. Eu posso colocar? Quando eu li esse capítulo, uma das coisas que eu apreciei foi que ele coloca a questão de você receber os frutos da existência. A maioria dos espiritualistas, eles colocam que nós recebemos esses frutos ali, né, depois no pós-vida, né? E nesse capítulo ele coloca a velhice como aquele momento em que nós encontramos esses frutos do que nós plantamos, né? Do que nós vivenciamos na nossa trajetória. Então, isso como você falou no começo, muitas pessoas veem somente as perdas, mas aqui eu acho interessante nós colocarmos essa abordagem de você recolher os louros daquilo que você conseguiu realizar, né? Se ver como alguém que está assim no ápice daquela sua trajetória terrena naquele momento. Leandro, Sim. Você quer colocar alguma coisa? Eu achei interessante, só antes do Leandro colocar, você está aparecendo, viu, Leandro? Ah, legal. Sim, só antes de colocar, é muito importante isso, né, Marli? Porque é isso, às vezes se fica ali só buscando o que falta e deixa de olhar todo esse legado, né? Tudo aquilo que se conquistou, que se plantou, é muito importante mesmo. Está me ouvindo? Sim, ouvindo e legal. Pois é, eu acho que tem alguns pontos muito interessantes para a gente conversar um pouco aqui a partir das reflexões que o capítulo vai apresentando, né? Uma delas, um olhar talvez um pouco diferenciado para esse momento da existência que talvez hoje, dentro ainda de um contexto... O Leandro... Voltei? Agora voltou. Aqui apagou tudo também. Sim, você está só no áudio. Mas está me ouvindo? Sim, pode falar, estamos te ouvindo. Tá, aí o Carlão vai dar um jeito de me botar aí de novo aí, vocês vão ver. Mas eu vou tentar falar um pouco aqui, se ficar muito ruim eu passo a bola para vocês. Mas o quanto
que dentro desse processo de encontro com o envelhecimento, nós chegamos a essa etapa de uma maturidade ainda um pouco mal compreendida dentro da nossa sociedade hoje em dia. O quanto que esse é um processo também novo, porque até um certo tempo atrás, um curto tempo atrás, idades talvez com uma qualidade de vida não se apresentavam tão comuns como hoje a gente consegue observar. Então, pessoas com 70, 80 anos e tendo uma qualidade de vida, podendo usufruir dessas idades de uma maneira que talvez há uns 40, 70 anos atrás a gente não tinha com um número tão importante quanto tem hoje. Então, essa é uma fase da vida, e talvez uma das maiores fases da nossa vida, que nós estamos aprendendo a lidar um pouco com ela ainda. E nesse processo é muito natural que as necessidades de ajustamento se apresentem como formas de uma melhor compreensão do que é realmente esse processo. E aí o quanto que o olhar trazido pelas reflexões da doutrina espírita, um olhar onde a gente tenta entender a espiritualidade nas nossas formas de expressão, de uma existência da vida após a morte, pode nos ajudar a encontrar o verdadeiro sentido para esse momento onde, por vezes, alguns já vão encontrando as limitações, a diminuição da sua autonomia, e o quanto outros, ainda num processo mais inicial, ainda têm muita autonomia, muita capacidade, mas já não é mais aquele jovem que um dia foi e que, por vezes, tenta replicar na existência agora já mais madura uma espécie de uma juventude, mostrando uma certa, talvez, inadaptação ao próprio momento que está vivendo, né? Então, o quanto que a gente vai... Não, eu sou idoso de alma jovem, como se precisasse ser uma alma jovem para ser algo bom, e não ser um idoso de alma idosa, porque o velho dá uma sensação de ruim, de acabado, de aquilo que a gente bota de lado. E, por vezes, isso tem acontecido, o quanto que referências importantes nas nossas vidas, num passado um pouco mais antigo, como os nossos avós, hoje têm encontrado um lugar mais distante das relações familiares, mais escanteado. E o quanto esse é um processo que, pelo olhar de o envelhecimento ser uma continuidade de oportunidades dentro da reencarnação, pode nos estimular a encontrar o verdadeiro sentido dessa etapa da vida. Uma etapa que não se limita à perda de certas dinâmicas de uma força física, material, mas que talvez nos conecte a uma força muito mais espiritual, por ser o nosso momento de aproximação para o reencontro com a verdadeira vida. Então, pegando um pouco do que vocês estão trazendo aqui, é o que me vem à cabeça, assim, ao iniciar a nossa conversa sobre essa temática, que fala sobre essa etapa, que eu acho que a gente ainda está necessitando conhecê-la melhor, debruçá-la sobre ela e entender que talvez hoje, no nosso contexto atual, ela é muito mais ampla, com mais variedades do que foi há algumas décadas atrás. Uma pessoa de 60 anos hoje, de 70, é muito diferente de uma pessoa de 60 anos há 40 anos atrás, por exemplo. E o que é 40 anos? Não é nada. Essa pessoa viveu as duas etapas. Ela viu a avó dela com 60 e ela com 60 hoje, e em muitos aspectos não se vê na mesma representação social do que a própria avó tinha naquela época, né? Então fica um pouquinho aqui o que me começou a vir à mente ouvindo vocês falarem aqui. Sim, até as possibilidades, né? É isso, o quanto esse olhar se
está totalmente diferente, até como autonomia, se enxergar dessa forma, né? A gente pensa que, nesse momento, pensar no fim da vida, isso também nos traz uma busca mais efetiva do sagrado, né? Uma necessidade de sentir-se ali pertencente a algo maior, que traga um sentido para a existência. É uma fase que vai se olhando para esse além, né? E aí o conhecimento da imortalidade, que esclarece que a morte não é o fim da vida, mas o fim dessa encarnação, trazendo a importância, até como a Marli trouxe, do que a gente cultiva, né, do que cultivou, mas também do que eu estou fazendo agora para levar comigo, para essa existência que continua. Que escolhas eu venho fazendo? E aí pode-se olhar a necessidade do perdão, de reparação nas relações, desse trabalho no bem. Então, o que eu planto, o que eu estou fazendo, não só para deixar, né, para os meus descendentes, para um mundo melhor, mas também o que eu estou plantando, né? Eu, como espírito, na minha caminhada, o que eu estou levando, né? E aí eu vou fazer 2 leituras, uma agora, uma num outro trecho, da Joana de Ângeles, que encaixa bem nessas colocações. Então, se vocês me permitem, são curtas, mas eu acho que a Joana nos traz sempre um fechamento assim da ideia com uma propriedade muito maior, claro, né? Então, ela diz que no livro Momentos de Saúde e de Consciência, né, de Val. O idoso amadurecido realiza-se em constantes experiências de amor e vivências culturais, emocionais, sociais, beneficentes, livres do passado, das reminiscências que lhe constituem prazer fluido, no entanto, sem sentido. Com o crescimento do homem maduro, não termina a sua consciência. Promove-o a certeza de que... Com o crescimento do homem maduro, como o crescimento do homem maduro não termina, a sua consciência promove-o a certeza de que, desvestido do corpo, ele prosseguirá evoluindo. É nesse sentido, quando a gente fala da velhice, eu não consigo enxergar a velhice separada de outras fases da nossa vida. Eu acho que a doutrina espírita ela é muito rica quando ela nos coloca sobre um projeto existencial, né? Nós adentramos a essa vida, né? Aqui no material, passamos ali para aquele período onde nós estamos mais moldáveis às influências familiares, sociais, adquirimos, né, a nossa, mais para frente, aquela nossa individualidade, retomamos a nossa natureza que é própria, passamos a ter as nossas, vamos ver, investidas na nossa sociedade, nas nossas potencialidades. Então, chegamos a essa fase, né, de nos aceitarmos, nos adaptar, redirecionar muitas das coisas, né, que nós acreditávamos lá na nossa, vamos dizer, na nossa juventude. Chegamos num tempo onde precisamos rever os nossos caminhos, os nossos planos, né? Rever o nosso objetivo de jornada, e chegamos
num determinado momento, onde a velhice, vamos dizer, é esse fechamento, né? Essa possibilidade de encontro com o self, do restabelecimento da nossa conexão com o eu profundo, né? E também, como você falou, essa questão de reacender a continuidade da vivência do espírito. Então, essa trajetória, ela é infinita, ela não tem fim, né? Nós chegamos naquele momento onde nós vamos refletir a nossa, o que nós conseguimos realizar, mas também a questão, quando nós chegamos à velhice, chega também aquele, para os materialistas, né, o temor da morte, né, o que será no futuro. Mas, para aquele espiritualista, ele vai ver que a mudança, né, o desapego das coisas perecíveis, o desapego das paixões, tudo isso, a moderação dos desejos, tudo isso vai mudando já, né, vamos dizer, esse homem moral para as próximas realizações, que acreditamos, né, serão já no plano espiritual. Então, quando a gente consegue ter essa visão global do espírito enquanto ser que se realiza tanto nas questões, né, da existencialidade material quanto da espiritual, isso tranquiliza, isso nos dá a a esperança da continuidade da vida, mas também da nossa realização interior, né? Da nossa, nos dá aquela questão da segurança o chamado pós-vida, porque nós estaremos certos de que, na medida do possível, nós conseguimos realizar esse nosso projeto existencial. Sim. E é bem essa certeza que vai chegar com esse conhecimento, esse entendimento dessa caminhada, vai trazendo uma paz, né? Como você trouxe, um equilíbrio maior, até para vivenciar os desafios que vão acontecendo também, né? Então, existem sim mudanças físicas, existem limitações, e o autoconhecimento, ele é importante em todas as fases, né? Então, poder pensar como você lida com determinadas coisas, quais são as suas possibilidades, e ele é mais essencial ainda nesse período. Então, você entender quais as necessidades no sentido de recursos ou de ferramentas que antes você não precisava se utilizar, e o quanto isso vem para te dar uma qualidade melhor de vida, né? E a gente vê muitas pessoas nessa fase não querendo usar alguns recursos disponíveis, né? Sem nenhum julgamento na minha fala, mas trazendo como, é como se fosse uma questão de demérito, usar uma bengala, usar um andador, algo que necessite ali para contribuir com essa fase, né, mas de uma limitação, às vezes por uma consequência, né, de alguma condição física,
ou uma limitação mesmo até de transtorno mental, no sentido de algumas questões que tragam essas limitações, né, neurologicamente, né? Então, cultivar as virtudes da humildade, da resignação, poder olhar para esse lugar de uma forma mais amorosa, até por esse próprio processo mesmo, né? Ter mais esperança, essa confiança e a fé. Então, isso tudo é uma fase que nos convida a essas vivências, né? Então, é uma oportunidade de se viver sentimentos diversos, de termos reflexões mais profundas na busca desse aprimoramento moral. O que você nos traz, Leandro? Estamos te vendo e te ouvindo. Eu vou ser sincero para vocês, eu perdi essa parte, porque eu caí. Sim. Repete a pergunta, que eu vou me conectar com o que vocês estão falando, porque eu caí aqui. Sim. A Marli continuou aquela fala no sentido da importância, né? Se você quiser colocar, Marli, mas a importância dessa certeza que a vida continua, dessa busca, e o quanto isso traz ali um olhar diferente que traz uma condição maior de equilíbrio até nessa fase que pode trazer alguns desafios. Eu emendei isso também com o autoconhecimento, que também é muito importante em todas as nossas fases da vida, mas principalmente nessa, de saber até, né, como se está, para onde, aonde quer chegar, quais são as minhas limitações, o que eu posso me utilizar para estar melhor, né, nessa minha nova condição, olhar para isso de uma forma mais amorosa. E até eu comentei, muitas vezes o idoso não quer utilizar uma bengala, como se fosse um demérito, alguma coisa muito ruim. Isso pode ser uma ferramenta muito boa, né? Na sua autonomia, na sua mobilidade, facilitando. Então, esse caminhar, se utilizando dos recursos para continuar tendo uma vida plena, é muito positivo, ao contrário de um demérito. Então, eu acho que vocês trazem 2 pontos aqui que eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho neles assim. Um é o processo da imortalidade da alma. O quanto que ter esse conhecimento, essa informação, ver essa como uma realidade do ser, impacta em nossas vidas, não só numa fase. Voltou. Voltei? Voltou. Não só numa fase. Numa fase mais final dessa trajetória encarnatória, mas o quanto isso impacta em todas as nossas fases da vida. Agora, Retornou. Você voltou. Oi, Leandro. Bom, então, enquanto ele está com esse problema, então, eu acho também outra coisa que eu gostaria de, assim, de citar, né, é que nós vivemos num país de muitos contrastes, né? Então, hoje, apesar dessa questão, né, de nós termos essa oportunidade de chegarmos à velhice e trazermos
né, esse conhecimento, esse autoconhecimento para a nossa vida, existem muitos idosos, né, com diferentes realidades sociais. Idosos que muitas vezes sustentam a família, cuidam dos netos, não têm nenhum tempo para si, né? E também, como você falou, né? A existência das limitações, do desgaste orgânico. Então, existem diferentes realidades, né? Então, a gente vê muitos idosos que eles desistem de si mesmos, eles se isolam dentro daquele mundo de sofrimento, de dor, de desesperança, né? Muitos, já conheci muitos. Então, a questão desse cultivo da espiritualidade, né? Ele precisa ser algo que nós vamos trazendo na nossa existência, como disse o Leandro, nas nossas várias fases da existência. Porque, às vezes, quando a gente chega a essa idade, a gente possa ter essa questão, né, de escolher a graça da vida, escolhermos a graça de estarmos aqui, de passarmos por todas as oportunidades que nós tivemos, porque mesmo nas situações difíceis, nós aprendemos, nos fortalecemos, nós crescemos espiritualmente, né? E muitos, apesar de passar por situações difíceis, eles servem de arrimo, eles servem de exemplo, eles servem daquela palavra, né, que dá força a outras pessoas. Então, a gente vê que essa questão do autoaperfeiçoamento, ela pode se dar de várias maneiras, como a própria doutrina espírita fala para a gente, né? Nós podemos aprender pelo amor ou pela dor, mas tudo é aprendizado, tudo é engrandecimento. Então, esse enxergar a graça que é estar vivendo, que é estar compartilhando isso com outras pessoas na nossa vivência diária. Isso também nos faz, né, desenvolver em nós vamos dizer, a nossa essência amorosa, no cuidado, no trabalho, né? Então, aprendemos de diversas maneiras, por diversos caminhos, né? Então, acho que o caminho da espiritualidade são muitos, mas todos nos levam aí ao nosso engrandecimento. Nossa, Leandro, está nos ouvindo? Eu estou meio azul agora, mas estou ouvindo bem. Vocês estão me vendo aí? Sim. Vamos ver se eu consigo. A Marli continuou ali, né? Ela pegou a sua fala, trazendo também as diferenças que existem entre os idosos, né? As classes sociais, e ela estava trazendo idosos que não têm tempo nem de se cuidar, que são arrimo ali de família, e tem todas as suas, né, questões. E aí, isso evidenciando até essa interdependência entre os homens, as necessidades, né, de se olhar, esse cuidado mútuo, e que isso pode gerar até uma introspecção maior, se isolarem, quererem a reclusão, né? E aí ela trouxe, né, como se prevenir disso através da espiritualidade, desse olhar maior. E agora eu pergunto para você, que tipo de prevenção a gente tem olhando pela saúde mental? Espero conseguir terminar minha fala aqui com vocês, tá, gente?
Eu acho que tem um ponto nesse processo do que a gente chama de prevenção, que ele se inicia muito antes do envelhecimento limitador, que é o processo de estar mais envolvido por necessidades, às vezes, como você colocou antes, de ter uma bengala para caminhar, ou precisar de alguém para ter alguma ajuda. Acho que o processo de prevenção ele se inicia no momento em que nós compreendemos que o envelhecimento é o processo daquele que segue a sua trajetória encarnatória. Porque esse é o processo que vai se dar se eu não morrer no meio do caminho, vamos dizer assim. Se é que a necessidade de passar por essas etapas se apresentam como potencialidades de estímulos ao meu crescimento espiritual, saber viver cada momento desse, juventude, idade adulta, a terceira idade, todas essas etapas são momentos oportunos de um encontro com as potencialidades que eu trago e as necessidades que se apresentam como oportunidade de reencontro com a lei de Deus. Então, quando a gente pensa na prevenção, a gente vai pensar num trabalho que se inicia não necessariamente só quando a coisa se coloca. Pelo contrário, a prevenção é o que vem antes. Agora, o quanto nós estamos conseguindo vivenciar as etapas das nossas vidas e a etapa da nossa vida que estamos agora. O quanto eu, enquanto jovem, consigo viver pensando a juventude, tendo leituras do futuro, conectado com as existências do meu passado de criança e adolescente, mas estando atento às necessidades do presente. As crianças, a gente está tentando, estamos por vezes adiantando o processo delas de infância. Esse movimento, quando ele chega na idade da terceira idade, por exemplo, você vai ter um encontro muito robusto, forte, impactante com as questões que tocam o fim da vida. E aí, certas questões que não se apresentavam antes, te convidando para uma vivência do presente, agora se tornam quase que a única expressão possível para você. Olhar para o futuro, por vezes, te traz até medo. Te traz uma sensação de que o fim já está muito próximo. Então, você tem ali uma grande convocação para olhar para o presente. Mas você não se acostumou a olhar para o presente em nenhum momento, em nenhuma das etapas que você passou. E olhar para o presente agora é muito mais difícil. Porque, por mais que tenha algo te colocando mais intensamente nessa dinâmica, não é uma dinâmica já anteriormente estabelecida como possibilidade. E aí, vivenciar essa experiência passa a ser muito mais sofrido. Então, talvez o primeiro ponto de prevenção para uma vivência mais harmônica no envelhecimento é entender que o envelhecimento se dá a cada dia da sua vida. E conseguir vivenciar cada dia com as necessidades e potencialidades que você tem. Nesse sentido, alguns elementos vão se tornando cada vez mais abertos para cada etapa da sua vida. Então, com o passar do tempo, certas necessidades que você tinha na juventude, interesses e vontades, vão diminuindo e vão se apresentando numa fase adulta outras posturas, outros interesses, que também
na fase da terceira idade, vai existir como características das suas necessidades e também das suas limitações. Em cada uma delas, saber estar presente e olhar para elas te permite um lidar melhor. E é desse lidar que a gente vai estar falando quando a gente fala em saúde mental. Porque quando a gente pensa na saúde mental, nós estamos pensando na nossa forma de lidar com as coisas. Então, eu tenho uma limitação física. Como é que eu lido com isso? Eu fico revoltado, acho que é uma situação que eu não deveria passar. A vida inteira cuidei da minha saúde, fiz atividade física, só comi coisas que a medicina falava que eram naturais, e agora eu estou com um pouco mais de dificuldade para deambular, não consigo andar. Se eu luto contra essa limitação e passo a ter uma postura de lamúria, reclamação, esse lidar com essa limitação me torna muito menos saudável dentro do campo mental. Quando eu compreendo essa necessidade que se apresenta e busco ter uma forma de lidar, de aceitação, de busca por tentar encontrar novas formas agora de me movimentar a partir dessa limitação que se apresenta, eu tenho uma forma diferente de lidar com essa dor e passo a utilizá-la não como um elemento a me limitar, até porque fisicamente eu estou mais limitado, mas a me fazer avançar, não talvez tanto dentro, mas nas estruturas mentais, emocionais, espirituais. E aqui eu trouxe um exemplo de uma limitação física, mas a gente pode extrapolar para todos os tipos de limitações que a gente possa colocar aqui. O ponto principal que eu quero trazer é a nossa postura diante do que nos apresenta. Uma forma de lidar, ela não vai ser elemento único da velhice. Ela está presente a cada dia das nossas vidas. E esse é o processo que eu posso já desde então aprender a me conectar com ele, para que cada etapa da minha vida seja vivida como uma forma de aprender, uma forma de aperfeiçoar, uma forma de me expressar o melhor que eu tenho. Para que esse movimento se torne algo mais natural no final das etapas da matéria, onde as limitações vão me colocar ou me empurrar um pouco para esse tipo de coisa, como tu me falando, é agora. Se até agora não foi, vamos tentar fazer. Mas para quem nunca foi, chegar nessas idades e tentar fazer é mais complicado. Agora, se eu já tenho um movimento de vida, onde eu enxergo com um olhar um pouco além as questões que já me limitam hoje, quando essas limitações se tornarem algo muito presente, eu já aprendi a lidar com elas de maneiras a aproveitá-las para o meu crescimento. Então, Seri, tentando te responder, pensando em aspectos de prevenção, são vários, poderia elencar aqui várias questões mais específicas, assim, como que impactam na qualidade de vida, atividade física, ter relacionamentos afetivos e não ficar num isolamento, ter uma série de boa alimentação, uma série de aspectos de religiosidade, espiritualidade, mas tudo isso é para nos ajudar a lidar com as necessidades que se apresentam de estímulo a nossas potencialidades. E se a gente pensa em prevenção, começa hoje, independente da idade que você tem. Sim. Fazer o melhor agora, né, que eu posso, e entra isso que a gente estava falando do autoconhecimento, né? Então, o quanto eu me reconheço, eu lido com esse caminhar. Quando você foi falando, até você falou agora no final do exercício físico, é o quanto falam, né? Você
vai ali fazendo esse exercício físico, quando você chega numa idade avançada, o seu corpo está ali respondendo a isso, né, com um reconhecimento, e o quanto a gente pode cuidar também do olhar das nossas relações, das questões emocionais, para que isso vá como um suporte mais fortalecido nessa etapa que chega de maior fragilidade. O quanto já se tem esse conhecimento interno, né? Muito interessante. A Joana nos fala, né, o último pedacinho, desse medo de envelhecer, porque isso também é uma possibilidade não só da parte física, dessa busca da juventude, mas um medo dessa dependência, um medo da transformação, uma incerteza, né, do que será de mim, e o quanto é importante termos um olhar diferenciado nesse sentido, né? Então, Joana nos traz. Temer a velhice constitui um injustificável comportamento, que deve ser superado mediante reflexões em torno do dia a dia, considerando-se que adormecer é uma forma de morrer, que enfermidade não é patrimônio da idade, assim como o deperecimento de forças e a falta de prazeres exaustivos não constituem recursos que interditam apenas os idosos. A vida física tem um significado extraordinário, que é o de enriquecimento interior, preparação para a imortalidade, conquistas de patamares mais elevados para o pensamento e para o sentimento no rumo da plenitude. Por favor. Eu vejo que muitas pessoas chegam na velhice e elas se tornam um peso, porque elas só fazem lastimar, reclamar, né? E elas computam só perdas. Mas a questão é que as perdas, elas são inerentes à vida. Quando, né, na nossa trajetória, quando nós vamos conquistando algumas coisas e vamos deixando outras passarem, né? Então, muitas pessoas não encerram os ciclos, né? Nós passamos por vários ciclos da nossa vida e cada um tem a sua beleza, tem os seus ganhos, e à medida que nós vamos progredindo, que nós vamos envelhecendo, nós temos que nos adaptarmos a essa mudança. Então, tudo as perdas não acontecem só na velhice, elas são diluídas, né, em outras etapas, e muitas pessoas elas não conseguem computar os ganhos, computar as aquisições, as mudanças, a melhoria, né, enquanto ser espiritual, enquanto você ganha no seu aperfeiçoamento, no seu aprimoramento. Eu acho que chega uma idade que a gente tem que começar a computar, vamos dizer assim, o conjunto da obra. É isso que nós precisamos ver onde está o ganho, é no conjunto. E como o Leandro falou, são coisas que não é a gente não fazer isso lá quando eu estou assim, já vendo a luz, né? No finalzinho, aí eu vou começar. Não, é uma coisa que a gente tem que trazer durante a nossa vida, durante todo o nosso caminhar. Então, a gente tem chega um momento que a gente vai ter que escolher, né? A gente vai escolher a decadência ou vai escolher as bênçãos dos céus? É aquele ser ou aquele ter, né? Então, a gente tem que buscar
escolher assim o ser das nossas realizações pessoais, dos nossos dons adquiridos nas diversas fases da vida e deixar de lado aquele apego ao passado, aquilo que não pode ser revivido, aquilo que não pode ser refeito. Nós temos o momento, nós temos o agora. E aí que está a riqueza, aí que está a nossa vivência. Eu acho que é aí que a gente tem que buscar a nossa, fazer, como eu posso dizer assim, testemunhar, né, a maneira como nós vivemos a nossa vida. Então, para mim, essa é a fase desse cultivo, né? Das virtudes, da espiritualidade, da proximidade com Deus, né? Da busca do sagrado nas nossas realizações cotidianas. Então, acho que isso é viver essa nossa a velhice, assim, né? Encontrar, a buscar realizar esse nosso propósito de vida, que não ele vai acontecer só nesse momento da velhice, mas ele é um caminhar que a gente vai trazendo, vai construindo, e vamos dizer assim, vamos chegar a ele com mais certeza, com mais tranquilidade na nossa velhice. Sim. Ter esse entendimento, né, Marli, essa resignação na velhice, traz um equilíbrio maior, né? E até no livro fala, né? Maior até que no brilho da mocidade, no vigor da idade madura, porque deixa florescer o que há de mais profundo em cada ser, né? E dá oportunidade até de uma troca muito rica, né? Uma troca com os mais novos, de transmitir essas alegrias e os aprendizados, às vezes, muitas vezes difíceis, das experiências vividas. E como trouxe o Leandro, tirar esse melhor de cada fase, né? Então, se eu tenho uma limitação maior física, o que eu tenho como troca ali? Quantas coisas podem ser vividas com os mais novos? Né? E aí isso evidencia, né, a necessidade de se ter mais gratidão por cada dia, porque sabe-se, né, a alegria de estar ali mais um dia, por cada oportunidade, vai se valorizando mais pela disponibilidade de quem cuida das necessidades. Às vezes a pessoa nem tem uma debilidade, mas ela não consegue dar conta de tudo, já é um outro olhar, né? E eu vejo esse momento da vida, né, trazendo a chance de se ser mais amoroso, mais paciente, mais humilde, mais solidário, né, de ampliar mesmo esse olhar e essa possibilidade do vir a ser. E estamos no nosso término, e eu gostaria de ouvir de vocês as reflexões finais. Leandro? Eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, né, o quanto que às vezes é difícil para a gente, enquanto vivendo um processo onde não nos vimos fazendo toda essa leitura, essa movimentação de preparo, se encontrar agora com tantas limitações, com tantas... Mas eu acho que existe, ao mesmo tempo, uma perspectiva muito interessante da gente se atentar, é o quanto que esse movimento ele está sempre pronto a ser realizado. Então, se você que ouve a gente aqui pensa, eu nunca fiz esse negócio, eu não estou gostando do que eu estou fazendo aqui agora, e o que eu estou vendo para o futuro não me está trazendo muitas inspirações. Nunca é tarde para a gente olhar para aquilo que somos hoje e buscar pequenos movimentos de mudança. Enxergar-nos como um ser que vivencia expressões na matéria
mas que tem uma vida espiritual, nos convida a todo instante estar pronto a se reconectar com essa ideia, com essa expressão maior e se colocar a pequenos movimentos. E vão ser transformações já trabalhadas a partir de agora. Se antes desse despertar não se apresentava para você, e hoje ao ouvir esse tipo de coisa você se encontra mais com as suas dores, com suas limitações, lembre que esse é o momento oportuno para essa reconexão com essa vida que é a nossa vida verdadeira. Aquela que está estabelecida para além das presenças na matéria. E faça de hoje, de amanhã, de cada dia que se segue, a oportunidade de pequenos movimentos internos, de reconexão e de expressão desse ser espiritual que todos somos. Quero aproveitar para agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui e dizer que é sempre uma alegria. Eu só tenho a colocar assim, né, que quanto mais eu vivo a vida com um significado profundo, eu acho que melhor será a minha relação com a velhice. Porque o problema não está no corpo, o problema está no espírito que habita o corpo. Então, eu acho que é aí você tratar o espírito, né? Para nós chegarmos a ter assim uma boa velhice. E foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a oportunidade dessa troca, agradeço muito a Marli pela sua disponibilidade, Leandro, muito obrigada, meninos, e já deixo o convite para a nossa próxima aula, no dia 9/9, será suicídio, aspectos médicos e espíritas, o capítulo 11 do livro Saúde e Espiritismo, as conquistas de hoje para a medicina do futuro. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima. Até.